Olá, sejam bem-vindos ao ATPC da Diretoria de Ensino dessa semana. Novamente retomamos com a temática da educação especial. Eu vou fazer a leitura da pauta, dos objetivos, mas vou evidenciar que eu trouxe algumas questões recorrentes que eu tenho observado durante as visitas que eu tenho feito nas unidades escolares, nas formações, com relação à temática. Tá? Então, espero que esclareça algumas dúvidas, que possa auxiliá-los na prática pedagógica. Eu vou iniciar a leitura, vou iniciar o ATPC com a leitura de um texto, né, para que a gente possa refletir, seja um momento de sensibilização, um momento de reflexão. Sou feita de retalhos, pedacinhos coloridos de cada vida que passa pela minha e que vou costurando na alma. Nem sempre bonitos, nem sempre felizes, mas me acrescentam e me fazem ser quem eu sou. Em cada encontro, em cada contato, vou ficando maior. Em cada retalho, uma vida, uma lição, um carinho, uma saudade, que me tornam mais pessoa, mais humana, mais completa. E penso que é assim mesmo que a vida se faz, de pedaços de outras gentes que vão se tornando parte da gente também. E a melhor parte é que nunca estaremos prontos, finalizados. Haverá sempre um retalho novo para adicionar à alma. Portanto, obrigada a cada um de vocês que fazem parte da minha vida e me permitem engrandecer minha história com os retalhos deixados em mim. Que eu também possa deixar pedacinhos de mim pelos caminhos e que eles possam ser parte de suas histórias. E que assim, de retalho em retalho, possamos nos tornar um dia um imenso bordado de nós. Então, que cada um faça a sua reflexão nesse momento, né? Da importância dos pedacinhos de cada um para que a gente possa se tornar grande, para que a gente possa se construir cada vez mais, né? Ninguém é tão pequeno que não deixa nada, que nos contribui em zero. Sempre, de alguma forma, uma contribuição há, né? Seja para um aprendizado, seja para uma inspiração. Apresentação da pauta. Então, nós vamos falar um pouquinho hoje, né, sempre, da educação especial na perspectiva inclusiva. Né? A gente vai falar um pouquinho desse conceito de perspectiva inclusiva, sempre retomando a importância de olharmos para a educação especial na perspectiva da inclusão. Para o senso comum, educação inclusiva se restringe à matrícula do aluno com deficiência no ensino regular. Mas esta é uma visão limitada. De acordo com a política pública da educação especial, educação inclusiva é sinônimo de universalização da educação, referindo-se ao processo de reconhecimento e atenção à diversidade humana, no acolhimento a todas as diferenças. Quais diferenças a gente pode acolher, a gente pode pensar nesse acolhimento? As diferenças étnicas, as diferenças de gênero, a deficiência, a diferença religiosa, a orientação sexual, a diferença cultural, entre outras. A construção da educação inclusiva está relacionada a algo maior do que apenas a matrícula de alunos com deficiência. Ela está relacionada a um contexto contemporâneo que trouxe profundas transformações sociais, econômicas, culturais e históricas. Então, quando a gente pensa na educação inclusiva, o termo é muito mais amplo do que apenas pensar na pessoa com deficiência. A gente inclui todas essas diferenças, né, dentro da escola, da sociedade, da prática pedagógica. Qual que é o objetivo geral da nossa formação de hoje? Orientar a equipe escolar sobre a importância de vincular a escola à vida, sobre a importância de explorar as experiências dos alunos como ponto de partida para a construção do conhecimento, considerando que o conhecimento está presente em nossas vidas. Ele está presente desde as tarefas mais elementares até as mais elaboradas, que exigem ações mais sofisticadas. E a importância de reconhecer a escola nessa construção do conhecimento. Objetivo específico é refletir sobre alguns pontos referentes ao papel do educador na perspectiva inclusiva,
e retomar pontos importantes de estudantes público-alvo da educação especial. Eu gostaria de iniciar falando um pouquinho com relação à educação especial, compreendida na LDB como uma modalidade de ensino. Então, dentro da LDB, né, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, nós temos as modalidades de ensino e a primeira delas, a educação especial. Então, a educação especial ela é compreendida como uma modalidade de ensino que perpassa todos os níveis de educação. Para as modalidades de ensino, o currículo ele é o mesmo. Não existe um currículo alheio, um currículo paralelo. O currículo é o mesmo, bem como os direitos de aprendizagem dos estudantes. Então, o estudante que faz parte da educação especial, da educação de jovens e adultos, da educação indígena, ele tem os mesmos direitos de aprendizagem de qualquer estudante, segundo a LDB. Vamos focar, ter o corte na educação especial, né, com relação à modalidade de ensino. Então, a educação especial ela é uma modalidade de ensino que perpassa todos os níveis e etapas da escolarização. Então, é muito recorrente a gente receber a pergunta, né? Olha, ele é um aluno, ele é um estudante que ele tem 4 anos, ele já é diagnosticado com transtorno do espectro autista. Ele tem direito ao serviço da educação especial por ter 4 anos? E a resposta é sim. Por quê? Está posto na LDB. A educação especial ela perpassa todos os níveis de ensino, desde a educação básica até o ensino superior. Então, se ele é um aluno que ele é de fato, ele é público da educação especial e está lá matriculado na educação infantil, ele tem direito a ter os serviços previstos da educação especial, por conta que ela é considerada a todos os níveis, tá? Então, a educação especial ela oferece atendimento educacional especializado, disponibiliza os recursos e serviços próprios desse atendimento e orienta estudantes e professores quanto à sua utilização nas turmas comuns do ensino regular. Porque quando a gente pensa na perspectiva inclusiva, o aluno com deficiência ele faz parte da educação inclusiva que acolhe todas as diferenças e é direito dele também estar no ensino comum do ensino regular. Conforme consignado na Lei Diretrizes e Bases 9.394 de 96, a oferta de educação especial ela deve ocorrer. A lei, tanto a LDB quanto a Constituição Federal, colocam o termo preferencialmente na rede regular de ensino. Okay? O que a gente entende, né? Então, entende-se por educação especial, segundo a LDB, para os efeitos desta lei, a modalidade de educação oferecida preferencialmente na rede regular de ensino para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades de superdotação, porque são esses os públicos entendidos como pessoas com deficiência. Nesse sentido, é primordial que os professores conheçam esses estudantes e organizem, de acordo com as necessidades de cada um, estratégias e métodos que viabilizem a participação de todos. Lembrando que quando o professor ele traça uma estratégia, né, um método para viabilizar a participação do estudante com deficiência, ele não estará contemplando apenas o estudante com deficiência. Ele pode contemplar a todos, né? Por isso que a gente volta a falar da perspectiva inclusiva. Vale ressaltar que o professor especializado, que é aquele que faz o atendimento na sala de recurso, ele também tem um papel importante nessa articulação, né, entre os docentes e equipe e gestora. Somente assim será possível alcançar resultados satisfatórios e traçar objetivos que culminem com maior e melhor condições de aprendizagem a estudantes públicos da educação especial. Por isso que quando às vezes a escola ela encaminha um aluno público da educação especial para avaliação inicial, né? Depois eu vou falar um pouquinho sobre essa avaliação. E a gente faz essa avaliação e devolve essa avaliação encaminhando esse aluno para o atendimento educacional especializado, é importante que esse aluno tenha esse atendimento. Por quê? Porque lá no atendimento vai ter o professor especializado, que é um profissional importante nesse processo, e esse docente ele vai auxiliar, articular com os docentes do ensino regular. De que forma? As escolas que têm a sala de recurso, é muito mais fácil essa proximidade. No horário de ATPC,
num horário de estudo, esse professor ele estará próximo. Mas se esse professor ele não está na mesma unidade escolar, para que ele chegue até as outras unidades que ele atende o aluno, então vamos supor, eu tenho um aluno de uma unidade escolar que é atendido numa sala de recurso em outra escola, o professor especializado ele pode chegar à equipe escolar através de relatório pedagógico, disponibilizado via e-mail, via aplicativos de mensagem. Então, é importante que os documentos cheguem até vocês. Relatório pedagógico, dúvidas, nada impede que seja feita uma consulta com esse docente especializado, um agendamento, né, de acordo com a disponibilidade. Por quê? Porque a articulação ela é muito importante. A Resolução 68 de 2017 orienta o trabalho da educação especial no Estado de São Paulo e oferece diretrizes ao atendimento desses estudantes. Então, professores, é importante que vocês conheçam também essa resolução. Muitos já conhecem, é uma resolução que a gente está sempre trabalhando, formando, citando nas formações, citando nas visitas que a gente tem feito nas escolas. Mas é importante também a leitura. Por quê? Porque essa resolução é ela que dá o direcionamento ao atendimento do aluno, tá? Então é importante que, além do professor especializado, professores da sala regular também conheçam essas diretrizes para compreender o trabalho e muitas vezes compreender de fato o que é entendido como o atendimento educacional especializado. Nós não podemos confundir o atendimento educacional especializado com o reforço escolar. E aí eu volto a reforçar. Nós também não podemos encaminhar para a sala de recurso alunos que têm dificuldade de aprendizagem. É importante, de fato, a gente encaminhar quem é público da educação especial, para que as professoras especializadas também exerçam o seu papel lá, de acordo com a resolução e seguindo o que é proposto nessa diretriz, para que a gente não faça disso um grande reforço escolar. Os estudantes público-alvo da educação especial possuem características singulares, apesar de muitas vezes apresentarem o mesmo diagnóstico médico. Então é muito comum a gente pegar atestado médico com o mesmo CID, com a mesma deficiência. Por isso que a gente fala, o atestado médico ele não pode ser algo que rotule o aluno. Ele é importante sim, é através dele que a gente entende e compreende quem é esse público, quem deve ser atendido na educação especial, porque nós, enquanto docentes especializados, nós não laudamos, nós trabalhamos o pedagógico de acordo com as diretrizes colocadas na resolução e nas legislações vigentes. Então, ele é o laudo médico ele é importante que ele direciona, mas nós não devemos rotular apenas o aluno. Por quê? Porque eu tenho um aluno com o mesmo síndrome, com o mesmo CID, com o mesmo transtorno, porém, ele tem características diferentes, né? Então, os professores da educação especial, eles devem apresentar e auxiliar os demais docentes, seja num período de planejamento, seja através de um relatório pedagógico, seja através de um momento de estudo, de um ATPC, os aspectos principais com relação às especificidades de cada deficiência. Porém, a aprendizagem, o olhar para a aprendizagem, o olhar para as características, requer muitas vezes observação do docente regular também, diálogo da escola com a família para compreender quais são as características daquele aluno, porque muitas vezes essa característica depende de estímulos diferentes. Então, cada um tem um estímulo, cada um tem a sua estimulação. Então, cada estudante vai vir com estímulos diferentes. Uns com uma defasagem muito grande. Há escolas que a gente está acompanhando e observando, né, que vieram com uma defasagem muito grande. Outros, mesmo em consequência da sua deficiência, eles têm uma defasagem que causa um impacto menor no seu processo de ensino-aprendizagem. Então, o laudo por si só não garante a capacidade desse aluno de aprendizagem, e sim os estímulos. Então, professores, interajam. Equipe gestora, busquem diálogo com a família. Observem sala de aula. Observem o desenvolvimento desse aluno, para que a gente não fique apenas respaldado no laudo médico. Portanto, é necessário destacar que o trabalho em conjunto entre os professores deve ocorrer durante todo o período letivo. Essa interação possibilitará maiores e melhores condições para o trabalho articulado, culminando em resultados positivos, visando o desenvolvimento desses estudantes.
né? Busquem essa parceria. Professoras especializadas, a cada final de bimestre é importante que seja dada uma devolutiva através de um relatório pedagógico da evolução desse aluno, né? Das habilidades que esse aluno desenvolveu. Isso é muito importante. Outro aspecto a destacar é que o currículo desenvolvido com os estudantes público-alvo da educação especial, ele não pode ser diferente do desenvolvido com os outros estudantes, nem mesmo a avaliação. Então, nessa perspectiva, o ensino a partir do currículo paulista deve ser pensado em caráter igualitário e, quando necessário, pode haver a flexibilização das atividades para que contemple não só o estudante público-alvo da educação especial, como todos os alunos. Então, é importante a gente pensar nessa importância de flexibilizar. Quando a gente flexibiliza na prática docente. A gente flexibiliza quando, dentro da minha prática, eu vou trazer elementos, recursos a mais para a compreensão daquele conteúdo. Eu estou flexibilizando. Então, por exemplo, eu estou trabalhando o currículo paulista. E aí, dentro de uma habilidade, dentro de uma atividade, eu percebo que se eu trouxer um vídeo para reforçar, ou um vídeo que vai trazer mais informações, eu vou trazer melhores condições de aprendizagem. É uma flexibilização. O vídeo não estava pensado no material, mas eu, na minha prática, trouxe o vídeo. Eu estou fazendo uma flexibilização. Quando eu trabalho um texto através de uma leitura compartilhada, quando eu trabalho um texto através de uma leitura com outros recursos visuais, quando eu trago uma dramatização para trabalhar aquele material, eu estou flexibilizando. E isso são formas de trazer maior compreensão para o meu aluno público da educação especial. Então, não é apenas o que está colocado no material, ou pensar que ele vai produzir texto escrito, que é uma forma de eu trabalhar com ele aquele conteúdo. Um vídeo, uma devolutiva verbal, trazer recursos visuais para incrementar aquela atividade, trazer outros textos para aprofundar aquele material. São, dentro da minha prática, formas de flexibilizar as atividades. Então, é muito importante, né? Eu acho que dentro daquele conteúdo, uma habilidade X vai ser um pouco mais difícil para aquela turma, para aquele estudante, então eu vou aprofundar, eu vou flexibilizar, eu vou trazer elementos para auxiliar na compreensão. E vai ajudar só o meu aluno da educação especial? Não, vai ajudar todos os alunos. Dessa forma, para garantir o desenvolvimento das habilidades essenciais, é fundamental reconhecer as especificidades de cada estudante. Então, valorize e aproxime as diferentes experiências de vida desse estudante. Reconheça no mundo do trabalho o princípio educativo no processo de construção das relações sociais. Considere os temas contemporâneos transversais no processo de ensino-aprendizagem. Identifique, organize e elabore atividades pedagógicas de acordo com as especificidades do estudante, fazendo uso de metodologias ativas ou centradas no estudante. Então, nós tivemos uma semana de formação de todas as áreas, com atividades que trabalham diferentes metodologias e que vão, com certeza, ser facilitadoras não só para estudantes da educação especial, mas para todos. Então, o que é importante? O planejamento, a identificação, a organização, elaborar atividades que vocês entendam que vão contemplar as especificidades dos estudantes. Para que os estudantes das modalidades desenvolvam as habilidades essenciais, é primordial considerar na elaboração dos planos de aula e roteiros de estudos adequados aos atendimentos e às temáticas previstas no currículo paulista e nos materiais Aprender Sempre e outros materiais. Planejar as avaliações, reconhecer as características diversificadas dos estudantes em momentos de aprendizagem diferenciados, bem como condições econômicas, sociais e culturais, são importantes e fazem também parte do projeto de vida desse estudante. É importante, então, partir desse projeto de vida, assim como com todos, né? É uma orientação que é para todos os estudantes. Articular as propostas de trabalho com todos os professores para atender às especificidades dos estudantes da educação especial. Verificar a retomada e a progressão do processo de ensino-aprendizagem, garantindo seu acompanhamento dentro da educação básica,
por meio de avaliações diagnósticas, processuais e formativas, da mesma forma como a gente orienta com todos os estudantes. A partir das avaliações, sejam elas externas ou internas, é possível observar como está acontecendo esse processo de ensino-aprendizagem do estudante. Elaborar adaptações curriculares de acordo com as necessidades do estudante. Dar foco na formação integral desse estudante. Para o desenvolvimento das suas atribuições pedagógicas, professores, as diretorias de ensino possuem a equipe de educação especial. É composta por supervisor de ensino e professor especializado de currículo aqui no núcleo pedagógico. Então, buscar também é muito importante, buscar um apoio, uma integração com esses profissionais. Então, aqui na diretoria de ensino, nós temos 2 supervisoras de ensino, a dona Isabel e a Cícera, e no núcleo pedagógico nós temos eu, enquanto PEC da Educação Especial, e todos os outros professores especializados das áreas de conhecimento, que podem também dar o suporte para trabalhos, articulações com os discentes, ok? Sejam eles público da educação especial ou não. Assim, a partir dessa estrutura administrativa, a SEDUC disponibiliza os seguintes serviços em âmbitos da educação especial. Então, é importante vocês compreenderem, de acordo com a política da educação especial, política de 2021, o que a SEDUC disponibiliza enquanto serviço da educação especial. Dessa forma, nós, enquanto diretoria de ensino, seguimos a política da educação especial da SEDUC. Então, o que está colocado lá e o que nós, enquanto diretoria, podemos disponibilizar enquanto serviço da educação especial? Primeiro, o professor especializado, que é o docente habilitado, né, ou a legislação também permite pós-graduado, por área de deficiência. Nós temos aqui na nossa diretoria, atualmente, deficiência visual, deficiência intelectual, e ainda nós estamos tentando articular junto à SEDUC um docente que tenha a pós-graduação ou habilitação em transtorno do espectro autista. Esse profissional, ele atua na mediação pedagógica necessária ao atendimento das necessidades específicas dos estudantes. O professor especializado da rede estadual de ensino atua nas salas de recurso. Ele oferece, né, ele trabalha no atendimento educacional especializado, sempre no contraturno. É importante frisar isso. O estudante, ele estuda no ensino regular num turno e no contraturno ele tem um atendimento especializado. E esse atendimento, ele deve ser complementar ou suplementar ao ensino regular, lembrando que suplementar é em caso de atendimento educacional especializado. Esse profissional é responsável por analisar as potencialidades e capacidades do estudante, elaborar o plano de atendimento individualizado, ele elabora e aplica, de forma que as ações empreendidas por todos os professores possam convergir para a inclusão e desenvolvimento do estudante. Então, é muito importante vocês entenderem a importância desse professor especializado na escola. Ele é o profissional habilitado para realizar a avaliação pedagógica inicial e ele, através dessa avaliação pedagógica, ele produz, ele articula um plano de atendimento individualizado e põe em prática esse plano nos atendimentos pedagógicos, atendimentos especializados com o aluno. Tá? Então, é muito importante e é um profissional disponibilizado na SEDUC. Estamos caminhando para que a gente tenha de todas as áreas. Tá? O que mais? Qual outro serviço que a SEDUC disponibiliza para estudantes públicos da educação especial? O atendimento educacional especializado, o AEE, que é lá na sala de recurso. Então, trata-se de um serviço disponibilizado para os estudantes elegíveis do serviço da educação especial. Tem como característica, como eu já disse, de complementar ou suplementar no apoio do processo de ensino-aprendizagem, de acordo com a resolução. Destaca-se que o AEE ele não é substitutivo ao ensino regular comum, jamais, ele é complementar, e também ele não pode se caracterizar como reforço escolar, porque ele perde, então, a diretriz dele. Ele é um serviço para estudante da educação especial. Por isso que nós temos que ter muito claro isso. Nós não podemos confundir aluno que tem dificuldade de aprendizagem, aluno que tem TDAH, descalculia,
não é público, tá? Nós temos tendo feito um trabalho nas escolas, um encaminhamento sério com relação a isso, né? Somente quem de fato é aluno público da educação especial. Um outro serviço que a SEDUC disponibiliza é a sala de recurso. Algumas escolas nós temos, não são em todas, mas as escolas podem atender alunos de outras unidades, tá? Que é um espaço multifuncional localizado na rede pública estadual. É uma sala que ela é equipada com mobiliário, equipamentos, materiais e recursos de acessibilidade. O atendimento em sala de recurso desenvolve de forma especializada por áreas de atendimento, tá? Aqui, como nós não temos algumas salas, a gente consulta a SEDUC e a gente encaminha, então, para salas mais próximas que podem realizar o atendimento, enquanto a gente não consegue ainda atender a todos. O modelo itinerante nós não temos aqui na diretoria de ensino, mas é também um serviço disponibilizado, tá? É o atendimento aos estudantes em espaço físico, que não é totalmente dedicado ao atendimento educacional especializado, pois em momento diverso ele é utilizado para outras atividades pedagógicas. Esse atendimento é realizado com equipamento e recursos necessários para o apoio do estudante, tá? Então também é um serviço. Um outro serviço é o professor interlocutor de Libras. Aqui na rede nós temos 2 professoras atualmente, né, 2 unidades escolares, porque tem alunos surdos. É um professor que tem como atribuição viabilizar a comunicação dos estudantes que possuem deficiência auditiva ou surdez. A sua função é interpretar por meio da Libras as atividades didático-pedagógicas e culturais desenvolvidas em sala de aula, permitindo acesso ao conteúdo. A resolução que regulamenta esse profissional é a Resolução 8 de 2016. Tá? Então, é importante também que a equipe gestora, professor interlocutor, leia e entenda quais são as diretrizes dessa resolução. Um outro serviço disponibilizado é o atendimento escolar domiciliar. Aqui também nós não temos nenhum caso na diretoria de ensino, mas caso haja, né, um serviço ofertado por tempo determinado por médico aos estudantes que não podem frequentar as aulas nas unidades escolares em virtude de condições de saúde, tá? Garantindo assim a continuidade no processo de ensino-aprendizagem que se encontram nessa situação. A resolução que regulamenta esse serviço é 25 de 1º de abril de 2016. Então, nós não temos nenhum caso, mas caso haja, é um serviço que a SEDUC disponibiliza. E o último serviço, tem mais um ainda. Um outro serviço é o atendimento escolar em ambiente hospitalar. Também é um ambiente ofertado aos estudantes que se encontram internados em ambiente hospitalar e possa, assim, ser garantida a continuidade do processo de ensino-aprendizagem. A resolução que regulamenta esse atendimento é a 71, de 22 de dezembro de 2016. Também não temos nenhum caso atualmente aqui na nossa diretoria. Um outro serviço é o serviço do cuidador, tá? Então também é um serviço que gera também bastante dúvida, é recorrente às dúvidas. Qual é o serviço prestado pelo cuidador? Ele é prestado por um profissional capacitado que proporciona atendimento e apoio necessário aos estudantes cujos impedimentos físicos, mentais, intelectuais ou sensoriais lhe acarretem dificuldades de caráter permanente ou temporário no cotidiano escolar e que não conseguem, com independência e autonomia, realizar atividades relacionadas à higiene bucal e íntima, alimentação, utilização de banheiro, locomoção, administração de medicamento quando constantes de prescrição médica, e aí para esse serviço de medicação é preciso ter autorização escrita do responsável, tá? Salvo em hipótese que essa atividade for privativa de enfermeiro. Esses termos advêm do termo de ajuste de conduta firmado pelo Estado junto ao Ministério Público. No caminho da implantação dessa política da educação especial, as ações desenvolvidas pelo profissional chamado de cuidador serão aperfeiçoadas, passando ao profissional de apoio escolar conforme as diretrizes. Então, atualmente, nós temos o cuidador. O cuidador, é claro aqui que a função dele não é pedagógica, tá? São para alunos que têm impedimento físico, mental, intelectual ou sensorial e que, em decorrência desse impedimento, pode ser permanente ou temporário,
esse estudante ele não consegue ter independência e autonomia para se alimentar, para ter higiene bucal e íntima, para utilizar banheiro, locomoção. Então, ele não é um profissional de cunho pedagógico, ele é um profissional que acompanha com relação à falta de autonomia nessas características, tá? Então, as escolas que precisam, então é importante já no início do ano ter um mapeamento desses alunos, né? Na matrícula, se tiver um aluno que vocês observem no sistema que é deficiente, que tem deficiência, entrar em contato com essa família para ver se esse aluno ele vai precisar desse cuidador, né? Se precisar, nós temos uma questão burocrática aqui na diretoria de ensino, né, que é a nível de SEDUC, para a contratação desse profissional, exigência de alguns documentos. Então, quanto mais cedo a escola tiver articulado, né, para isso, então a gente já vai providenciando esses documentos para que a gente consiga o menos possível demorar para a contratação. A gente sabe que é um processo burocrático, porque é a nível de SEDUC, né? Mas a gente é de direito desse estudante ter esse profissional, né, se ele necessitar. E o transporte regular também é um serviço. A SEDUC oferece transporte escolar aos estudantes matriculados na rede estadual para o turno e para o contraturno, no caso em que há distância entre a residência, tá? Entre a unidade escolar e a residência do aluno, ou diante de barreiras físicas que dificultem esse acesso. Aos estudantes com deficiência que frequentam as unidades escolares ou são atendidos em escolas especializadas, há a disponibilização do transporte de porta a porta. Com ou sem a presença do monitor, também a possibilidade de transporte adaptado quando necessário. Então, os estudantes com deficiência também têm direito ao transporte com ou sem monitor e transporte adaptado. Eu trouxe aqui uma dúvida muito recorrente, né, nas visitas que eu tenho feito às escolas, com relação ao encaminhamento. Então, como realizar o encaminhamento para avaliação pedagógica inicial? Lembrando que o profissional, segundo a 68, resolução 68, que pode realizar essa avaliação é o professor especializado. Então, o primeiro passo é ver no sistema se consta que o estudante é público-alvo da educação especial. Caso não conte no sistema e o docente, durante a sua prática pedagógica, observe, né, algumas características, nada impede que esse estudante possa ser encaminhado. No entanto, quais são as partes importantes nesse processo? Primeiro passo, a equipe gestora, mesmo que consta no sistema, deve chamar o responsável desse aluno. É o primeiro passo, né? A equipe gestora chama o responsável desse aluno, faz a entrevista que já foi disponibilizado para as unidades escolares via e-mail, está disponível no site da diretoria de ensino e pode ser solicitado para mim a qualquer momento, tá? A gente disponibiliza. Realiza essa entrevista com o responsável e o responsável assina a autorização para que seja feita a avaliação pedagógica inicial. Antes de encaminhar para mim, porque o próximo passo é encaminhar aqui para o núcleo pedagógico, aos meus cuidados, é importante observar se o CID é compatível com o público da educação especial. Lembrando, né, estudante com TDAH, estudante com dislexia, estudante que apresentam uma dificuldade de aprendizagem, eles não são público da educação especial, né? São público da educação especial esses CIDs, né? A primeira linha aí, 70, 71, 72, é para CID de deficiência intelectual. 84, 84.1, 84.2, para transtorno do espectro autista. H53, H54, deficiente visual. H90, H91, deficiência auditiva. Esses são os CIDs que contemplam, né, que estão de acordo com a resolução de alunos que são público-alvo da educação especial. Fez a entrevista com esse responsável, ele concordou em fazer a avaliação pedagógica inicial, o laudo tem que vir em anexo, né, para que a gente tenha a certeza de que é público. O laudo contempla esse CID, vocês encaminham essa documentação para o núcleo pedagógico, aos meus cuidados. E aí a gente realiza a avaliação o agendamento para avaliação pedagógica inicial. O que é importante? As escolas ou os municípios que têm a sala de recurso, a gente encaminha para a sala de recurso, porque lá tem um professor especializado que pode fazer essa avaliação.
ele é habilitado. Nós encaminhamos de acordo com a disponibilidade do horário desse docente para que seja feita a avaliação. As unidades escolares que não têm esse professor especializado, eu tenho ido realizar essa avaliação pedagógica inicial e feito o anexo 1 desse estudante. Lembrando que o anexo 1 é muito importante, porque na avaliação pedagógica inicial, nós, docentes, nós avaliamos 8 comportamentos adaptativos do dia a dia, dentre eles as habilidades acadêmicas. E é importante, por quê? Porque a gente traz, dentro desse documento, do anexo 1, quais são as defasagens desse aluno, quais são as potencialidades desse aluno, dos 8 comportamentos avaliados, quais que ele tem potencialidade, quais que ele tem defasagem, e é um documento importante para o professor regular na sua prática pedagógica. Então, nós temos feito esse encaminhamento. E aí, os alunos que são público da educação especial e que através dessa avaliação é constatado, eu encaminho para o atendimento educacional especializado. Então, nós temos, e para os serviços que aí são oferecidos pela SEDUC. Então, nós temos feito esse trabalho, então é importante, equipe gestora, docentes, que a gente tenha essa seriedade para esse encaminhamento. É importante, antes de encaminhar, que o responsável seja entrevistado. É importante que o responsável, de fato, autorize. Nós não podemos fazer uma avaliação sem autorização, né? E é de fato que é importante que, de fato, seja encaminhado quem é aluno público da educação especial, para que a gente faça valer a educação especial e o que está posto nas diretrizes, né? Para que a gente não confunda a educação especial com o reforço escolar. Considerações finais. O planejamento é muito importante, né? O planejamento, tanto lá no planejamento escolar mesmo, mas o planejamento contínuo das aulas, das atividades, ele é um ponto importante para o processo de aprendizado dos estudantes, pois é a partir dele que as ações pedagógicas são traçadas entre os docentes de gestão escolar, buscando oferecer uma educação pública de qualidade, além de atender às especificidades que se faz presente na rede estadual de ensino. O planejar precisa focar na garantia dos princípios e objetivos do currículo paulista e reiteram a base comum curricular, a Base Nacional Comum Curricular, que visa levar para a aprendizagem em sala de aula o exercício da cidadania relacionado com o projeto de vida, ações que respeitem e promovam os direitos humanos, valorização da diversidade dos indivíduos e dos grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza, a fim de evitar que se constituam em fator de exclusão e desigualdade ao direito à educação. Então, essa é a nossa formação de hoje. Espero que tenha contribuído. É importante que os documentos eles sejam preenchidos, é o nosso ponto de partida. Né? Antes de falar, nossa, mas é difícil flexibilizar, se a gente conseguir planejar através do anexo 3, se a gente conseguir tentar na sala de aula, na nossa prática pedagógica, perceber as potencialidades do aluno, né, por mais defasagem que esse aluno tenha, buscar articulação com os docentes especializados, né, nós vamos estar promovendo uma ação de inclusão dentro da nossa aula, dentro da nossa escola. Tá bem? Agradeço a todos, desejo a todos uma ótima semana, uma ótima formação. Até mais.